sejamos todos um, como tu és em nós, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, rumo à perfeição, a começar em mim. Quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Bom dia, que maravilha! Quinta-feira, 7 de outubro de 2021, e a gente aqui, com a graça do Senhor, graças a Deus a gente amanheceu com vida, a gente amanheceu pronto para o tranco que a vida nos traz aí, e na presença de Deus é a coisa mais gostosa, e que vai dar sentido à vida, que vai trazer sanidade mental para a gente conseguir atravessar nesse mundo tão inimigo de Deus, tão amante das coisas que Deus abomina, e tão amante do distanciamento de Deus, no engano, nas trevas. Mas nós estamos aqui nesse tempo, já tem quase um ano que a gente está aqui nessa caminhada de oração, passa tão rápido, né? E a gente está aqui simplesmente para contribuir com a sua paz, para colaborar com a sua fé, de modo que os seus olhos estejam no caminho, em Jesus Cristo, e não nos arredores, não nas distrações dessa vida, porque às vezes elas nos fazem, no primeiro momento, encantam, e em seguida elas acabam trazendo destruição, trazendo morte para a gente, e que a gente não perca o foco no Senhor Jesus. Queria orar com você para que a gente pudesse conversar um pouquinho aqui a respeito da palavra de Deus, e assim a gente ter esse café da manhã aqui ao redor da mesa do Evangelho, para que a gente possa ser fortalecido, nos alimentando daquilo que procede da boca de Deus. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor me concede, e aos meus irmãos que aqui comigo se ajuntam, se associam ao Pai, no intuito, Senhor amado, de buscarmos o Senhor, de nos confraternizarmos na mesa do Senhor, de trocarmos aqui, ó Pai amado, experiências, ó Pai, de nos edificarmos mutuamente, ó Pai, e que em nome de Jesus, o nome do Senhor seja exaltado nesse momento, aquilo que for produzido aqui nesses instantes, ó Deus amado, possa fazer dessa ambiência espiritual, Senhor, sim, a casa do Senhor, que a casa do Senhor esteja, Senhor, sendo edificada aqui entre nós, para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria ler rapidamente aqui um episódio muito marcante na história bíblica, que se encontra no livro do Gênesis, no capítulo 22, e nós vamos ler a partir do primeiro versículo. Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe,
Então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, leva nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam juntos, ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar e sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho, e pôs o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Vou parar por aqui. É claro que a história ainda tem assim o seu desfecho ali, quando Deus diz para Abraão que por ele não ter negado o único filho dele, ele iria cumprir a promessa dele. O Senhor haveria de cumprir a sua promessa a Abraão, de fazer dele uma grande nação, de multiplicar a sua descendência de forma extraordinária. Abraão, como todos, ou pelo menos a maioria sabe, é chamado o pai da fé. Aquele que saiu da sua terra, aquele que deu origem ao hebreu, a palavra no hebraico abru, hebreu, do caminho, aquele que vai talvez não sem destino, mas sem fixidez, é alguém que anda no caminho, assim é a raiz da palavra hebreu. E Abraão fez isso, ele ouviu a voz de Deus. Ele não tinha Bíblia na sua época, não havia profetas na sua época, não havia teologia, não havia filosofia, simplesmente a voz que lhe veio ao coração. Loucura, né? Pois é assim o caminho da fé. A gente só pode se planificar na fé na medida em que a voz de Deus dentro de nós, ela vai falar mais alto do que qualquer outra sede, qualquer outro anseio da nossa alma. Ela vai ser suficiente para dar o tom e a direção, o ritmo da nossa caminhada nessa terra. Abraão tinha tido uma promessa, ele saiu da sua terra, Deus disse para ele: vai, sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Ele não tinha um mapa do caminho, Deus não deu um GPS para ele, Deus não deu um croquis daquilo que ele faria, não deu uma planilha para ele, não deu uma maquete para ele dos seus planos. E às vezes a gente espera que Deus venha fazer exatamente assim com a gente. A gente só quer caminhar na segurança de que a gente tenha o controle. Abraão não sabia quanto ele ia ganhar, para onde ele iria. Ele simplesmente deu ouvido à voz do Senhor. Ele simplesmente creu que aquilo que o Senhor falava com ele era o melhor para ele. Ele deu razão para Deus. Ele se desapegou da sua terra, da sua parentela, das raízes ali, da sua cultura, com 75 anos de idade. Quando alguém já pode estar pensando em pendurar a chuteira, se apijamar na vida, Abraão começou uma nova história. Uma loucura. E Deus havia prometido para ele que faria dele uma grande nação, só que ele tinha um pequeno problema. Sua mulher estéril, Sara. Mas ele creu. E assim como era humano, muitas vezes Abraão teve altos e baixos. Ele tentou adotar um filho. Primeiro momento, Eliezer, né? Mas não era aquele o plano que Deus tinha para ele. Ele tentou ajudar Deus.
Sara, vendo aquela angústia e também crendo, eu sou mulher, disse, olha, como eu sou estéril, deita com a minha escrava. E Abraão deitou com a sua escrava e fez um filho com ela, chamado Ismael. Mas aquele não era o filho da promessa. Deus tinha algo mais extraordinário para Abraão. E quando ele já estava com 100 anos, 25 anos depois de ter deixado a sua terra, Sara com 90 anos, sem nenhuma condição mais física, biológica, natural para gerar, Deus aparece para eles e diz que ela haveria de conceber, de dar à luz a um filho com 90 anos. Sara riu. 90 anos, grávida. E por isso Deus mandou o anjo, enviado por Deus, disse a ela que o filho dela ia se chamar Isaac, que significa riso, porque ela havia tido aquela reação espontânea de rir, daquela situação, da impossibilidade. Mas Deus age na impossibilidade quando Ele promete. Ele é que cria situações, é Ele que chama a existência o que não existe, é Ele que trafega sobre a natureza. É o sobrenatural, acima do natural. Aliás, sobrenatural, impossível, difíceis, são palavras do nosso dicionário, não do vocabulário de Deus. Não existe nada impossível para Ele. E aí, Deus deu ali Isaac para Abraão e Sara, e foi a alegria, assim a concretização da promessa. Parece que às vezes Deus faz isso com a gente, como fez com Abraão. Parece que a gente chegou lá no topo, agora concretizou aquilo que Deus havia prometido a Abraão, e às vezes parece que para mim e para você também, agora sim eu alcancei o que eu precisava. E a vida continuou ali, Abraão curtindo o filho da sua velhice com Sara, aquela coisa maravilhosa, e de repente Deus diz para ele, olha, você vai sacrificar o seu filho para mim. Meu Deus. Imagina você numa situação dessa. Você teria coragem? Eu repito, não tinha Bíblia, não tinha culto, não tinha igreja, não tinha ninguém falando no microfone, não tinha mensagem em rede social. Abraão simplesmente foi visitado por um sonho, uma visão. Deus apareceu para ele e disse, vai, sacrifica o seu filho. Ele não pensou duas vezes. Ele entregou aquilo que Deus pediu. A gente leu aqui, e eu queria depois que você lesse de novo, porque por causa do nosso tempo aqui a gente não quer estender muito aqui essa história. Você sabe, ele foi e levou o seu filho para sacrificar. Mas Deus não estava querendo Isaac. Deus não estava não se comprazia na morte daquele garoto, daquele rapaz, daquele adolescente, jovem. Deus queria provar a Abraão, mas não provar, saber como Abraão seria, mas para que Abraão soubesse a substância da sua fé. Deus não me prova para que Ele venha entender como eu sou, para que Ele venha me testar, me conhecer, me tatear, ou me ver os meus limites, para saber o que Ele pode fazer comigo. Não, Ele me prova para que eu saiba, para que eu entenda. A prova é para mim, não é para Ele. Deus havia colocado Abraão à prova, e é Ele que nos prova. É Ele que nos faz colocar em prática aquilo que muitas vezes a gente já verbalizou de fidelidade, de fé, de crer, de colocar Ele acima de tudo. E Abraão fez isso, por isso ele foi chamado amigo de Deus. Lá em Hebreus diz que ele creu contra a esperança. 75 anos, começa um projeto de vida, tem um filho com 100 anos, e Deus ainda pede o filho, e ele vai para entregar o filho, mas na hora H, quando ele levanta a mão para degolar o seu filho, o anjo grita para ele e diz, não, você não vai fazer isso, Abraão, porque você não negou o seu único filho, eu sei que agora você crê, você é fiel a mim. Eu fico vendo que muitas vezes estou falando de mim, já tive uma fé tão inconsistente, já jurei tanta fidelidade a Deus, mas quando algo tão menor,
tão mais insignificante do que de repente aquilo que Abraão tinha. Ele deu aquilo que era a bênção, a concretização da bênção na vida dele. Ele teve a coragem de devolver para Deus. Quantas vezes eu já tentei desistir, já quis chutar o balde, já quis espernear, porque de repente a coisa não estava acontecendo do jeito que eu imaginei que Deus tivesse prometido. Mas a minha história não acabou, a história de Abraão não tinha acabado. Tanto que ele disse para os seus servos que ali esperavam ao pé do monte ali, disse: olha, nós vamos adorar e vamos voltar. Ele não disse eu vou voltar, ele disse nós vamos voltar. Não creio que Abraão tivesse a percepção ali de que Deus haveria de dar uma pausa naquela história, mas ele poderia crer, inclusive, que Deus era suficientemente poderoso para ressuscitar o seu filho. Aliás, ele não ficou fazendo conjecturas. O texto aqui não trata disso. O que ele fez foi simplesmente crer em Deus. Eu quero dizer isso para você hoje de manhã. Simplesmente creia naquilo que o Senhor tem prometido para você. Ah, mas Deus não falou no meu coração. Deus, busque-o. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Se você buscar o Senhor de todo o coração, se você, e eu não estou falando aqui de elaborar doutrinas bíblicas, claro que fazem parte, é bom que você tenha, mas o essencial primeiro vem a sua fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Jesus. Ela vai sendo ativada, ela vai sendo solidificada, vai sendo dilatada na mesma medida em que a gente ouve as palavras do Senhor Jesus. E aquilo que Ele manda você fazer, dê razão para Ele. Porque Ele não é aquilo que Ele está pedindo, Ele quer você. Deus não queria Isaac, quando pediu Isaac para Abraão. Deus queria Abraão. Aquilo que Deus está pedindo para mim e para você, Ele não quer nossas coisas, Ele não quer sua carreira, Ele não quer seus bens, Ele quer você. E quando você conseguir provar para si mesmo que você o ama acima de todas as coisas, sim, porque esse é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, ou seja, eu sou capaz de desistir de tudo simplesmente pela presença dele na minha vida. Aí sim a gente está apto a vencer, Que você possa meditar nessas breves e singelas palavras nessa manhã. Abraão creu. E foi capaz de dar o seu filho. O que você é capaz de abrir mão para continuar servindo a Jesus? É capaz de abrir mão de opiniões, daquilo que você aprendeu desde menino? É capaz de abrir mão dos direitos de odiar, de vingar? É capaz de abrir mão dos prazeres dessa vida? Enfim, o que é que você tem valorizado e que você seria incapaz de abrir mão? É exatamente isso que de repente o Senhor vai pedir para você, como fez com Abraão. Se é que há em mim e você o desejo e o compromisso verdadeiro de segui-lo. Ele pôs Abraão à prova. E Ele coloca nós à prova também. Não é o diabo que prova ninguém. É o Senhor que nos coloca à prova. Não para Ele saber, porque Ele sabe, mas para que você e eu saibamos a substância, a matéria-prima que compõe a nossa fé, aquilo que a gente professa como fé nele. Aquilo que a gente propagandeia às vezes, aquilo que a gente às vezes até prega para os outros como fé no Senhor Jesus. Você possa meditar nisso hoje. Às vezes, aquilo que você imaginou que seria a estabilidade da sua vida, Deus pede, tira. Mas não é para que você morra, mas simplesmente para que você veja que no monte do Senhor proverá. Que Ele proverá para si o recurso e que Ele haverá de te tornar com maior robustez na dependência dEle, única e exclusiva dEle, não para que você firme nas coisas que tem, na história que constrói, no patrimônio que adquire.
Não. Mas que você possa confiar unicamente nele. Fé em Deus. Fé é nele. É crer que tudo que ele fala é suficiente. Crer que aquilo que ele promete para nós, ele cumpre, que ele jamais falha, ainda que a circunstância esteja dizendo lascou. Ainda que a circunstância diz desista, não dá mais para você, você não é, você se iludiu lá. A fé continua crendo. Você possa meditar nisso hoje, a gente possa dormir com esse barulho ou acordar com ele. Não é? Eu queria orar por você, a fim de que o Senhor Deus possa trazer para nós aqui nessa manhã a sua bênção, para aquilo que você tem buscado nele, livramento, cura, restauração, salvação, enfim, aquilo que você, provisão, eu não sei exatamente o que é, alguns até falam com a gente aí no direct, alguns pedem, né? Ah, sim. Bom dia, Marcos Valério, maravilha. Eu queria então orar junto com vocês, amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado por esse momento aqui de compartilharmos, ó Pai, as coisas do Senhor, ó Pai. Que essa pílula da Tua palavra, Senhor amado, essa gotinha, ó Deus, que tem sido pingada aqui na nossa língua nessa manhã, ó Pai, ela possa produzir, possa ter os desdobramentos, Senhor amado, de desinstalarmos dos nossos comodismos, das nossas desesperanças, ó Pai, de nos voltar, ó Pai amado, para o eixo, para o caminho do Senhor, ó Pai amado, que não estejamos olhando circunstâncias, não estejamos, Senhor amado, baseando a nossa caminhada naquilo que os outros falam, mas naquilo que o Senhor fala, Pai. Que a voz do Senhor seja audível, Senhor amado, muito mais alta do que circunstância, do que, ó Deus amado, aquilo que os nossos olhos veem, ó Pai. Senhor, eu quero pedir do Senhor hoje cura aos enfermos, Senhor amado, que se associam comigo aqui agora, aos entes queridos, Senhor amado, desses que comigo se ajuntam aqui para pedirmos por eles, ó Deus. O Senhor, ó Pai amado, visita hoje com a provisão, Senhor amado, o Senhor livra o seu filho da escassez, da dívida, Deus amado, da ansiedade, ó Pai amado, da vergonha, da humilhação, ó Pai, de estar, Deus amado, na penúria, Senhor. Visita, Senhor amado, com a provisão do Senhor, ó Pai. Restaura, Senhor amado, os corações dilacerados, os relacionamentos, Senhor, fraturados, ó Pai. Restaura, Senhor amado, a vida, a fé do teu filho e da tua filha, Senhor. E hoje, que hoje seja um dia de paz, de alegria, de luz, de discernimento do caminho, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, olha, muito obrigado aí pela sua companhia nesse tempinho que a gente pôde passar aqui, né? E amanhã, sexta-feira, 8 de outubro, se o Senhor permitir, a gente vai estar aqui de novo, tá bom? Cássia, Marcos Valério, Keila, Rita, maravilha que eu vi aqui, e os demais irmãos que nos acompanharam aqui. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração e até amanhã, se o Senhor permitir.